Vamos aprendiendo de a poco. Para mí es un gran placer Para mim é um grande prazer estar aquí con ustedes y poder compartir en esta mañana la palabra de nuestro Dios. estar com vocês aqui hoje e poder compartilhar a palavra de nosso Deus. Gracias al Señor pude venir con mi familia, que está compuesta por mi esposa, que se llama Ana, dos hijos que tengo, un nene de 7 años llamado Josías. Pela graça de Deus, eu pude vir ao Brasil com a minha família, com minha esposa que se chama Ana, com meu filho pequeno que se chama Josias, né? Josías, ajá. Mi nena que se llama Cecia. Minha pequena nenê se chama Cécia, Tiene 3 años, este lunes cumple 4 tem justamente. 3 anos e nessa segunda-feira vai cumprir 4 anos. Ajá. Y una hermana que también nos acompañó llamada Roxana. E uma irmã que está nos acompanhando que se chama Rosana. Hermanos queridos, el tema para hoy que he preparado por la gracia del Señor se llama Caminando en el temor del Señor. Meus queridos irmãos, o tema para hoje que eu preparei se chama Caminhando no Temor do Senhor. Y le invito a que busquemos en el libro de los Hechos, Eu convido vocês a abrirem em Atos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 42 al 43. versículo 42 e 43. Atos 2, 42 e 43. Ahora, antes de empezar a leer este texto, la palabra de Dios, quería hacer una pequeña introducción. Antes de começar a ler o texto, gostaria de fazer uma pequena introdução. Y más que nada llevarles a meditar, reflexionar sobre lo que es la vida en sí hoy en día. E também Hoy en día. E também levar vocês a refletir sobre o que é a vida hoje em dia. La vida cristiana A vida cristã es una vida de servicio activo. é uma vida de serviço ativo. Esto es contrario al deseo de la mayoría de las personas, Isto é o contrário ao desejo da maioria das pessoas, quienes están constantemente que estão constantemente prefiriendo un descanso, preferindo um descanso, viviendo en lujos, comodidades. vivendo em luxos, comodidades. A estas personas les gusta una vida llena de muchos placeres. Para as pessoas hoje, elas querem ter uma vida de muitos prazeres. Para poder satisfacer los apetitos del cuerpo, por Para ejemplo, poder satisfazer os apetites do corpo, de la mente y del alma. da mente e La mente y del alma. os apetites do corpo, da mente e da alma. Pero aquellos que fueron nacidos de nuevo Porém, aqueles que foram nascidos de novo por medio de Cristo, por meio de Cristo, los que fueron salvados de la condenación y de la ira de Dios, aqueles que foram salvos da condenação e da ira de Deus, tienen otra mirada, otro objetivo y meta por qué vivir. têm outro objetivo, por que viver, pelo qual viver, Que somos nosotros. que somos nós. Amén. Ahora sí, hermanos, le invito a que leamos Hechos capítulo 2, versículos 42 y 43. Agora sim, os convido a ler o Atos 2, versículos 42 e 43. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. Muy bien. En los primeros versos de este capítulo, haciendo el contexto, capítulo 2, versículo, podríamos decir 1 en adelante, Falando sobre o contexto do capítulo 2, vemos la promesa y la llegada del Espíritu Santo. nós vemos a promessa e a chegada do Espírito Santo.
Una vez que el Espíritu Santo es manifestado a través de diferentes lenguas o idiomas, Uma vez que o Espírito Santo é manifestado através de diferentes idiomas, las personas que habían presenciado ese evento as pessoas que estavam lá e presenciaram aquele evento estaban todos atónitos, perplejos estavam todos perplexos, atônitos, por escuchar a los discípulos, a estas personas, hablar en sus propias lenguas. por escutar aqueles discípulos falarem em suas próprias línguas, pois eram estrangeiros. A lo que Pedro entonces expone fielmente la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. E é então que Pedro expõe a palavra fiel do Evangelho de Cristo. Y es ahí entonces donde nosotros vemos en el versículo 40 y 41 E é aí, nesse contexto, que podemos ver no versículo 40 e 41, donde 3.000 personas vienen a Cristo. aonde 3.000 pessoas vêm a Cristo. Verso 40. Verso 40, versículo 40, diz assim: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41, reciben la palabra. No 41, eles recebem a palavra, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Estas personas que fueron bautizadas, como gracias al Señor permitió también que el hermano haya sido bautizado, Essas pessoas que foram batizadas, assim como o irmão, pela graça do Senhor, foi batizado, se añadieron a la iglesia, ahora eran partes de la iglesia. foram inclusos na igreja e agora eram partes da igreja. Y eso es hermoso, E isso é maravilhoso. poder contemplar personas perdidas en el mundo, venir a Cristo y poder bautizarse y ser parte de la iglesia local. Pessoas que estavam no mundo vêm vir a Cristo, poder ser batizadas e fazerem parte agora da igreja local. É isso que é maravilhoso. Ahora la pregunta, Agora a pergunta: ¿cómo saber si estoy caminando en el temor del Señor? como saber se eu estou caminhando no temor do Senhor? Número 1, Número 1. nos dice el texto, versículo 42, O texto nos diz no versículo 42 que ellos perseveraban en la doctrina. que eles perseveravam na doutrina. Es el primer punto, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Este é o primeiro ponto, perseverando na doutrina dos apóstolos. La pregunta es, ¿qué sería doctrina de los apóstoles? A pergunta é: o que seria a doutrina dos apóstolos? ¿Será la doctrina y las enseñanzas de estos llamados nuevos apóstoles? Será que, por um acaso, seria essa doutrina dos novos apóstolos que temos hoje? No. Não. Las enseñanzas de Jesús que vemos en Mateo 28, 19 y 20, O ensino de Jesus que nós vimos em Mateus 28, 19 e 20, donde el Señor les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. onde o Senhor lhes disse, ensinando todas as coisas que eu os tenho mandado. Esa es la doctrina de los apóstoles. É esta a doutrina dos apóstolos. ¿Quién es Dios? Quem é Deus? Mi condición ante Dios Qual é a minha condição ante Deus? y la solución para esa condición. Qual é a solução para esta condição? Durante el ministerio terrenal, Jesucristo enseñó con autoridad Durante o ministério terreno, Jesus Cristo ensinou com autoridade. Él delegó esta autoridad a los apóstoles, E ele delegou esta autoridade para os apóstolos, que hablaron en su nombre. que falaram em seu nome. Hechos 20, 27, por ejemplo, Atos 20, 27, por exemplo, el apóstol Pablo diciendo, que o apóstolo Paulo dizendo,
Atos 20, 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ese es el punto, hermanos, que nosotros debemos entender. Esse é o ponto, meus irmãos, que nós devemos entender. Perseverar, ser constantes en la doctrina. Ser constantes na doutrina. La frase perseverar A frase perseverar, a palavra, es que dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. é que eles buscavam um tempo e prestavam atenção no que os apóstolos estavam ensinando. Ellos no solamente escuchaban, Eles não apenas escutavam, sino que aprendían y lo aplicaban. mas que aprendiam e também aplicavam em sua vida. Se ocupaban de dichas enseñanzas. Se ocupavam daqueles ensinos. El Salmo 119, 105 O Salmo 119, 105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra. diz que lâmpada é para os meus pés a tua palavra. El texto sigue, O texto segue, pero también es lumbrera a mi camino. mas também ilumina o meu caminho. La doctrina no solo debe iluminar tu mente, A doutrina não apenas deve iluminar a tua mente, sino guiar tus caminos en la santidad del Señor. mas também deve guiar os teus caminhos na santidade do Senhor. En estos hermanos había un celo, Naqueles irmãos havia um selo, un temor, un hambre por Cristo. um temor, uma fome por Cristo. No solo o no por los beneficios que pudieran recibir de la persona de Cristo, Não apenas dos benefícios que poderiam receber da pessoa de Cristo, sino de Cristo mismo. mas senão do próprio Jesus Cristo. El Salmo 1, versículo 1 y 2, O Salmo 1, versículo 1 e 2, nos habla del verdadero deleite. nos fala do verdadeiro alegria. Bienaventurado Bem-aventurado son aquellos são aqueles que no andan en consejo de malos. que não andam nos conselhos dos maus, Y podríamos parafrasear ese texto, que no andan en pecado. e podemos parafrasear esse texto, que não andam no pecado. Pero el dichoso es aquel que se deleita en la palabra de Dios. Porém, bem-aventurado é aquele que se deleita na palavra de Deus. El verdadero deleite O verdadeiro deleite no está en malgastar nuestras vidas en este mundo caído y en pecado, não está em gastar nossas vidas nas coisas da vida desse mundo que está morto em pecado, sino en deleitarnos y gozarnos y tomar placer en su palabra. senão também, melhor, em usar a nossa mente e nos alegrarmos com a sua palavra, com a palavra de Deus. El Salmo 119, 92 O Salmo 119, 92 nos dice así: nos fala assim, 119, 92, fala assim: se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. si la ley de Dios no fuera realmente mi deleite, mi búsqueda, mi pasión, Se a lei de Deus não for realmente a minha alegria, a minha busca, a minha paixão, en donde yo me pudiera aferrar todo el tiempo, então eu poderia me matar. entonces perecería. E então eu morreria. Mi corazón se enflaquecería. Meu coração se enfraqueceria. Podríamos morir estando vivos. Poderemos morrer estando vivos. Estando vivos. Ahora, a medida que camine en la luz de la verdad de la palabra de Dios, Agora, na medida em que caminhamos na luz da palavra do Senhor, el conocimiento de su voluntad o conhecimento da sua vontade será cada vez más claro en mí. será cada vez mais claro em mim. Eso es importante que entendamos, hermanos, Isso é importante que nos entendemos, irmãos, porque el conocimiento porque o conhecimento llevado a la práctica
se leva à prática. Es la verdadera sabiduría que Dios quiere que vivamos. É a verdadeira sabedoria que Deus quer que vivamos. Tristemente, hoy en día, Tristemente, hoje em dia, vemos a personas e iglesias que solo buscan llenar sus locales vemos pessoas e igrejas que somente buscam encher seus locais con metodologías que entretengan y llamen la atención, com metodologias que tragam entretenimento e chamem a atenção das pessoas, dejando de lado la doctrina de la palabra del Señor. deixando de lado a doutrina da palavra do Senhor. ¿Qué es más importante, O hermanos? que é mais importante, meus irmãos? Un lugar así entre nosotros donde se predique la palabra correctamente, Um lugar assim entre nós, onde a palavra de Deus é pregada corretamente, un estadio con miles de personas solamente para poder entretenerlos. ou um estádio de futebol com milhares de pessoas somente para trazer entretenimento para eles. Tristemente esa es la realidad. Tristemente, isso é a realidade. Pero nosotros perseveramos Porém, nós perseveramos en la palabra. na palavra. Persevere, mi querido hermano. Persevera, querido irmão. No se desaliente, no se desanime. Não te desanime. Sigamos adelante creciendo Sigamos em frente, crescendo en el conocimiento de su verdad, no conhecimento da sua verdade. pero aplicándolo en nuestras vidas. Porém, aplicando em sua vida. Nossa vida. Ahora, el peligro de no perseverar Agora, o perigo de não perseverar y ser constantes en la doctrina, e ser inconstante constantes, e ser constantes na doutrina es que somos blancos fáciles para herejías y enseñanzas é que somos fáceis para receber heresias e ensinos que solo engrandecen al hombre que só engrandece o homem, buscando solo su conveniencia. buscando apenas a sua conveniência. Mientras menos leo y estudio, Enquanto menos eu leio e estudo, más me engrandezco. mais eu me engrandeço. Mientras más paso tiempo en su palabra, Enquanto mais eu passo tempo nas palavras de Deus, más me inclino ante la santidad de Dios. mais eu me abaixo diante da santidade do Senhor. Segunda de Timoteo 2 Timóteo 4:3. 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eso es cuando no perseveramos en la doctrina. Isto aí é quando não perseveramos na sã doutrina. Las personas solamente sienten comezón As pessoas apenas sentem uma comichão de oír lo que ellos quieren. de ouvir aquilo que eles querem ouvir. No me digas que es ser santo. Não me fale o que é ser santo. No me digas cómo debo vivir. Não me fale como que eu devo viver. Yo lo haré a mi manera. Eu farei do meu jeito. Y buscaré a aquellos E buscarei aqueles que me conformen a mis placeres. que me conformem aos meus prazeres. Eso es lo que buscan las personas. É isso que as pessoas buscam. Pero la palabra del Señor Porém, a palavra do Senhor nos habla de sufrir por la doctrina. nos fala de sofrer pela doutrina. Por eso es importante Por isso é importante mantenerse firme en medio de la adversidad. manter-se firme no meio das adversidades. La palabra de Dios A palavra de Deus te confrontará con tu pecado te confrontará com o teu pecado a medida que te acerques a ella. à medida que você se acerque a ela. Porque la palabra de Dios Porque a palavra de Deus es el espejo de nuestra imperfección, é o espelho da nossa imperfeição, que nos enseña lo profundo de nuestro perverso corazón. que nos ensina a profundeza do nosso coração perverso. Ella te muestra quién eres. Ela te mostra quem você é. Y a medida que camine en la luz de la verdad de la palabra, E à medida que você caminha na luz da verdade da palavra, será su voluntad será a sua vontade
más clara mais clara para mi vida. para mim, para a minha vida. El Evangelio debe ser una recepción constante, O Evangelho deve ser uma recepción recepção constante en mi carácter no meu caráter y voluntad e vontade, para que el fruto de aquella salvación para que o fruto daquela salvação sea cada vez más evidente en mi vida. seja cada vez mais evidente na minha vida. Mientras más vivo la palabra, Enquanto mais eu vivo na palavra, los demás os outros verán a Cristo virão Cristo en mi vida. em minha vida. ¿Ven por qué es importante perseverar en la doctrina? Vejam por que é importante perseverar na doutrina. Y la pregunta es, E a pergunta é: ¿estoy perseverando estou perseverando en aprender y conocer más del Señor? em aprender e conhecer mais do Senhor? ¿Es mi delicia su palabra? É a minha delícia a sua palavra? ¿O este mundo te tiene tan secado Ou esse mundo te cegou en sus deleites nos seus deleites, que perdiste el apetito espiritual? que perdeu o apetite espiritual? Número 2. Número 2. Estos hermanos en Hechos Estes irmãos em Atos perseveraban en la doctrina, perseveravam na doutrina, pero también en la unidad unos con otros. mas também na unidade de uns com os outros. Hermanos queridos, Irmãos queridos, mientras más haya comunicación entre nosotros, enquanto mais haja comunicação entre nós, habrá más posibilidad haverá mais possibilidade que también haya que também haja desentendimento. No siempre estaremos de acuerdo en todo. Nem sempre nós vamos estar de acordo em tudo. Quizás no me gustará la manera que él toca la guitarra, Quem sabe eu não gosto da maneira como ele toca. quizás no me gustará cómo canta el pastor, Quem sabe eu não gosto como canta o pastor, o cómo interpreta un texto la hermana, ou como uma irmã interpreta um texto, no lo sé, o cómo uno limpia el piso. ou então quem sabe eu não gosto de como alguém limpa o piso. Hay maneras de cómo hacemos las cosas que no pueden agradar a todos. Tem jeito de fazer as coisas que não podem agradar todo mundo. Pero el Señor nos llama más allá de esas diferencias, Porém, o Senhor nos chama mais além dessas diferenças tener comunión unos con otros. e ter comunhão uns com os outros. Vemos en el verso 44 Vemos no verso 44, al 46, é Atos 12, exactamente, no verso 44 ao 46, assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. es claro que para llegar a esto É claro que para chegar a isto, debemos tener una buena doctrina devemos ter uma boa doutrina y perseverar e perseverar en ella nela, para para poder entonces entender la importancia del amor unos con otros. então poder entender a importância do amor de uns para com os outros. Alguien dijo, Alguém disse: la iglesia es solo lo que debe ser a igreja é só o que deve ser cuando es una compañía quando é uma companhia de hermanos unidos en el temor de irmãos unidos no temor y el amor e o amor de nuestro Padre Dios. do nosso Pai Deus. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. 1 João 3:10. Diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. El amor de Cristo nos lleva a buscar la comunión y crecer en ella. O amor de Cristo nos leva a buscar a comunhão e crescer nela. Pero en cambio, Porém,
la astucia y el odio de Satanás A astúcia e o ódio de Satanás solo busca dividir y enfermar a la iglesia. somente busca dividir e deixar a igreja doente. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 2 Coríntios 2:11 nos habla de las maquinaciones de Satanás. nos fala das maquinações de Satanás. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. E Paulo disse, nós não ignoramos as suas maquinações. Satanás está todo el tiempo buscando Satanás está todo o tempo buscando dividirnos, dividir a gente. que no tengamos amor unos por otros. Que não tenhamos amor uns pelos outros. Y tristemente, E tristemente, cuando no estamos en el temor del Señor caminando, quando não estamos caminhando no temor do Senhor, caemos. caímos. Escuchamos al enemigo. Escutamos o inimigo. Ahora, es importante también que en esto de perseverar, Agora é importante nisto de perseverar, que vayamos en oración que nos baixamos em oração al Señor, ao Senhor, orando unos por otros, orando uns pelos outros, más allá mais além de lo que ellos me hagan. do que eles me façam. Hay un ejemplo Tem exemplo de unos soldados de uns soldados que estaban en la orilla de la playa, que estavam numa praça, mirando hacia el mar, olhando para o mar, esperando al enemigo. esperando o inimigo. Pero entre ellos, los que estaban ahí, Porém, entre eles que estavam ali, había un desacuerdo. havia um desacordo. Un soldado Um soldado no le caía bien el otro não gostava muito do outro. y estaban en un pleito, E estavam ali discutindo, al punto ao ponto de que los demás, de que os demais, en vez de estar velando, vigilando, observando, ao invés de estar olhando e observando, prestaron atención a estas dos personas prestaram atenção aos dois soldados que estavam brigando y dejaron de vigilar. e deixaram de vigiar. A lo que el comandante Foi então que o comandante les reprende repreendeu eles, diciéndole, dizendo: miren allá, olhem para lá, su o enemigo seu inimigo está allá, está lá, no acá. não é aqui. Y es lo mismo con la iglesia. E isso é o mesmo com a igreja. Nuestro enemigo no somos nosotros, O nosso inimigo não somos nós mesmos, está allá, está lá, es é Satanás, Satanás, es el mundo, é o mundo, es mi é a carne, minha carne, que busca todo el tiempo desunirnos. que busca o tempo todo desunir. Miremos a Cristo Olhamos para Cristo y de esa manera e desta maneira nos amaremos. nós amaremos. También el texto del verso 42, volviendo a nuestro texto, Também o texto no verso 42, ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, eles perseveravam na doutrina e na comunhão uns com os outros, pero también en el partimiento del pan. e também no partir do pão, Comúnmente, em comum. esto era una manera de poder confraternizar Esta era uma maneira de confraternização y también de la cena del Señor. e também da ceia do Senhor. La pregunta es, A pergunta é: ¿estoy perseverando en la unidad y amor con mi hermano estou perseverando em unidade e amor com meus irmãos? para poder decir Para poder dizer que estoy participando correctamente de que estos estou símbolos? participando corretamente destes símbolos, Que podamos sincerarnos ante Dios, que possamos sincerarnos, ser estar sinceros, sinceros diante de Deus, para poder entonces para então poder sacar todo tirar todo lo que pueda ser o que pode ser causa causa de tropiezo de tropeço para mi hermano. para o meu irmão. Número 3. Número 3. Perseveraban entonces en la doctrina, en la comunión de los santos y número 3, en la oración. Na oração. Eles perseveravam então na doutrina, na comunhão dos santos e na oração. Ahora, cuando yo persevero de esta manera, Agora, quando eu persevero desta maneira, mi oración minha oração tendrá un efecto. terá um efeito.
si estudio correctamente la Biblia, se eu estudo corretamente a Bíblia, si amo correctamente a mi hermano, se eu amo corretamente o meu irmão, ¿cómo será tu oración? como será a tua oração? Será una oración eficaz Será uma oração eficaz, que buscará que buscará glorificar a Dios. glorificar a Deus. Hay un misionero, o hubo un misionero llamado David Brainerd, Tem missionário chamado David Brainerd, que él dijo una vez, que ele disse uma vez, pasar una hora con Dios passar uma hora com Deus excede infinitamente é ser infinitamente todo el placer de este mundo. todo o prazer deste mundo. Y este hombre E este homem estaba entre los indios, estava entre os índios, siendo un joven sendo um jovem, solitario, solitário, um jovem solitário, orando, intercediendo, orando, intercedendo, para que esas tribus para que aquelas tribos pudieran conocer al Señor. pudessem conhecer o Senhor. Y dicho sea de paso, E nisso se passou, este joven este jovem sufrió mucho de depresión, sofreu muito de depressão, porque él sentía o veía porque ele sentia, ouvia que estas personas que aquelas pessoas no venían a Cristo, não vinham a Cristo, pero él oraba. porém ele orava. Era un hombre constante de oración, Era um homem constante de oração, a tal punto a tal ponto que todo lo demás que tudo o resto perdía brillo y placer. perdia o brilho e o prazer. Qué difícil Que difícil debe ser deve ser vivir en una playa, o cerca de una playa, viver pertinho de uma praia, ou donde tenemos onde nós temos que desafiarnos que nos desafiar en decidir em decidir ser luz ser luz ante un mundo diante de um mundo caído caído que busca devorarte, que busca devorarte. te devorar. La tentación de ¿voy a la reunión o me voy a la playa? A tentação de me vou ao culto ou eu vou na praia, Y si trabajo vendiendo ou se eu trabalho vendendo, o mi trabajo tiene que ver con el turismo, e se o meu trabalho tem a ver com o turismo, ¿cómo estoy lidiando como é que eu estou lidando con el ministerio o la asistencia a las reuniones? com o meu ministério ou com a minha participação nas reuniões da igreja, Tenemos levando que, em consideração o meu trabalho. tenemos que ser temerosos de Dios Nós devemos ser tementes de Deus para que Él nos guíe para que Ele nos guie a tomar decisiones correctas. a tomar decisões No corretas. digo que sea malo ir a la playa Não estou dizendo que é mal ir na praia, o tener un trabajo que pueda sustentar a mi familia ou con que el possa, turismo, ou que possa ter um trabalho que sustente a minha família com o trabalho, pero que ello no reemplace mas que isto não substitua al Señor. o Senhor. Había también un misionero llamado Hudson Taylor, Havia também um missionário chamado Hudson Taylor, que él dijo en una carta que ele disse em uma carta y le escribió a otro misionero que ele escreveu para um outro missionário que quería predicar en la China. que queria pregar na China. Él dijo, Ele disse: hermano, irmão, si usted quiere entrar en ese lugar, se você quer entrar neste lugar, debe avanzar de rodillas. você deve avançar de joelhos. Hudson Taylor sabía muy bien lo que era el sacrificio en ese lugar. Hudson Taylor sabia muito bem o que era o sacrifício naquele lugar. Utilizó diferentes metodologías para poder llevar el Evangelio, Ele usou diferentes métodos para poder levar o Evangelho. pero al fin se dio cuenta Porém, ao final, ele se deu conta que la dependencia estaba en Dios, que a dependência estava em Deus. que Dios era Que Deus era el que convertía, el que salvaba, aquele que convertia e aquele que salva. pero Él Porém, ele fue fiel foi y fiel constante e constante en la oración. na oração. Esta iglesia está en crecimiento, Esta igreja está em crescimento. tendrá luchas, Haverão lutas, pruebas, provas. pero la manera eficaz Porém, a maneira eficaz de perseverar y permanecer de perseverar e permanecer es de rodillas. é de joelhos. Que el Señor nos guíe Que o Senhor nos guie a ser constantes en la oración, a ser constantes na oração,
para de esa manera para então, desta maneira, alimentarnos, nos alimentar, para seguir perseverando en la doctrina y en la comunión de los santos. para continuar sendo perseverantes na doutrina e na comunhão dos santos. La aplicación. A aplicação. Si no estamos cimentados en estas tres características que tenía la iglesia de antaño, Se não estamos bem firmados nestas três características que tinha aquela igreja, no podremos vivir en ese temor del Señor. nós não podemos viver neste temor do Senhor. Verso 43. Verso 43. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. En ese momento no solamente vino el temor de Dios en los cristianos que perseveraban, Nesse momento não apenas havia o temor do Senhor nos cristãos que perseveravam, sino también en aquellas personas mas também naquelas pessoas que vivían alrededor que viviam ao redor y presenciaban el obrar de Dios e presenciavam a obra do Senhor a través de la iglesia. através da igreja. Nosotros debemos debemos resplandecer en este mundo de oscuridad, Nós devemos brilhar neste mundo de escuridão, como luminares como luzes en este mundo caído. nesse mundo caído. Pero cuando no persevero, Porém, quando eu não persevero, tristemente, tristemente, los medios de gracia os meios de graça son dejados de lado. são deixados de lado. Dios te ha dado Deus tem te la dado oración, a oração, la palabra, a palavra, los hermanos, os irmãos, la a iglesia, igreja, hermanos que predican su palabra, irmãos que pregam a sua palavra, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, como medios de gracia como meio de graça, para poder perseverar en el para temor. poder perseverar em temor. ¿Estás viviendo en esos medios? Está vivendo nesses meios? La palabra de Dios A palavra de te Deus llevará a crear nuevos hábitos te levará a criar novos hábitos, mientras te limpias de los malos y corrompidos por el pecado. enquanto te limpa dos maus hábitos e te limpa do pecado. Estamos siendo constantes en la enseñanza de la palabra. Estamos sendo constantes no ensino da palavra? Estamos buscando vivir cada día en la comunión unos con otros, Estamos vivendo, tentando viver cada dia na comunhão uns com os outros, amándonos sinceramente, hermanos. nos amando sinceramente. El Evangelio nos guía en el camino tanto de la salvación como de la obediencia. O Evangelho nos guia tanto no caminho da salvação, mas também da obediência. Y de esa manera E desta maneira perseveraremos perseveraremos en el temor del Señor. no temor do Senhor. Oremos. Vamos orar? Padre, Pai, en ti está, Señor, nuestra confianza. em Ti está, Senhor, a nossa confiança. Porque cuando nos vemos a nosotros mismos, Porque quando nós nos vemos a nós mesmos, nos vemos necesitados de ti. nos vemos necessitados de Ti. Padre glorioso, Pai glorioso, te damos gracias por tu palabra, te damos graças por Tua palavra, porque ella es viva y es eficaz. porque ela é viva e é eficaz. Y nosotros debemos, en temor, E nós devemos, sem temor, venir a ella cada día voltar a ela cada dia. y poder ver, Señor, Poder ver, Senhor, todo aquello que tú quieres para nosotros. tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Ayúdanos a perseverar Nos ajude a perseverar en esos medios de gracia que tú nos has dado, nesses meios de graça que o Senhor tem nos dado. para de esa manera, Para Señor, desta maneira, Senhor, vivir en tu temor. viver no Teu temor. Te doy gracias Te dou graças por esta iglesia, por esta por el igreja, pastor, pelo pastor, por cada hermano. por cada irmão. Ruego, Señor, por ellos. Eu peço por eles, Senhor. Quizás no los conozco, Ainda que eu não os conheça, pero hay un mismo espíritu que nos une. mas é o mesmo Espírito que está em Y nós. yo clamo, Señor, Eu clamo, Senhor, que sea una iglesia que seja uma igreja cimentada cimentada en santidad, em en santidade, temor, em temor, para de esa manera, para Señor, desta maneira, Senhor, resplandecer brilhar en esta ciudad. nesta cidade. Te alabamos, querido Dios, Nós te louvamos, Senhor, en el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Amén. Amém.